Olá pessoal, aqui a gente vai falar um pouco mais sobre o teorema da divisão de Euclides. Vou relembrar aqui o enunciado. Sejam dados dois inteiros não negativos n e d, com d positivo. Então existem inteiros q e r, ambos não negativos, de modo que r é menor do que d e n se escreve desse jeito. Certo? O teorema diz que essa expressão acontece para algum par de inteiros q e r. Mais ainda, os inteiros q e r são univocamente determinados. No vídeo anterior a gente viu que para eles serem univocamente determinados é importante considerar essa desigualdade aqui. Vamos fazer uma prova desse teorema? Vou fazer aqui a prova que está no módulo de vocês mesmo. A prova usa indução, usa o segundo princípio de indução no número n, certo? A gente vai usar indução em n maior ou igual que zero. Para n igual a zero, a afirmação da existência é trivialmente válida. Aqui a gente vai fazer a prova da existência nesse momento. O que eu quero dizer com a prova da existência? Eu estou dizendo que a gente vai mostrar que existem q e r tais que n é igual a q vezes d mais r, certo? Ou seja, para n igual a zero, a solução é simples, a existência é bem simples. Um caso que a gente deve talvez considerar antes é se n for menor do que d. Se n é menor do que d, a gente só pode escrever n igual a 0 vezes d mais n. Porque aqui a gente é claro que a gente vai ter, a gente está considerando então, dizendo que q é igual a 0 e n é igual a r, né? R é igual a n. E isso então, claro que a gente obtém que o r é menor do que d, maior ou igual que zero. Então agora a gente só precisa considerar, então agora vamos considerar o caso d menor ou igual do que n, certo? E a gente vai, então é claro que se d é menor ou igual do que n, a gente sabe que 0 vai ser menor ou igual do que n menos d, que é menor do que n. Isso dá uma informação interessante, porque se esse número aqui, que a gente pode pensar como um k, é menor do que n, então a gente pode usar a hipótese de indução, certo? Se a gente está considerando o segundo princípio de indução, a gente verificou a afirmação para n igual a zero, e a gente pode supor ela verdadeira para todo k que é menor do que um n, e vamos tentar mostrar que a afirmação é verdadeira para k igual a n, né? E então concluir que ela é válida para todos os números naturais. Então, por hipótese de indução, vamos mudar de página. Por hipótese de indução, lembrando novamente que aqui a gente está falando do segundo princípio de indução. Então, é o teorema 2 do módulo, você pode dar uma olhada, caso você não lembre. A gente tem que n menos d é igual, ou seja, existem inteiros que 1, tal que n menos d vezes d mais r com
vamos fazer assim, Q1 e R1 com 0 menor ou igual do que R1, que é menor do que D. Certo? Isso, então agora, se isso é verdade, isso claramente implica que N é igual a Q1 mais 1 vezes D mais R1. É só passar o D para o outro lado. E assim a gente conclui, de onde concluímos a afirmação válida para N, certo? A gente usou que ela é válida para N menos D, de onde existem Q e R maiores ou iguais que zero, tais que o R e N igual a Q vezes D mais R. Certo? Então a prova da existência de Q e R está feita. O que a gente agora precisa fazer é mostrar a unicidade. Como é que a gente faz? Uma prova para demonstrar a unicidade, geralmente ela parte a gente supõe que a gente pode escrever N que sejam em princípio de duas maneiras diferentes. A gente quer mostrar no final que no final das contas elas são iguais, ou chegar num absurdo supondo que elas são diferentes. D mais R'. Suponha que a gente tenha Q, R e Q', R', ambos satisfazendo essa igualdade. Então a gente conclui daí que R menos R' é igual a, certo? É só passar esse cara para o lado de lá e esse aqui para cá, que Q' menos Q vezes D é igual a R menos R'. Agora, se eles são diferentes, se R diferente de R', eu posso digamos, pode fazer assim, digamos, R maior do que R', então a gente tem que essa diferença aqui, ela é estritamente positiva. Mas, por outro lado, então vamos reescrever isso aqui. A gente tem que 0 é menor do que R menos R', que é igual a Q' menos Q vezes D. O que mais que a gente pode falar daí? A gente sabe que R menos R' também são ambos menores do que D, certo? Então a gente também tem que a diferença tem que ser R é menor do que D. Então se eu estou tirando um número que é maior ou igual que zero, ele também tem que ser menor do que D. Isso costuma dar muita dificuldade para os estudantes nesse momento. E isso aqui é uma contradição. Você consegue ver a contradição? Qual é a contradição que a gente tem aqui? A gente tem um múltiplo inteiro de D que é menor do que D. Então esse múltiplo aqui teria que ser necessariamente menor do que 1, mas também é maior do que 0. Não existe múltiplo de D entre D e 0 estritamente. Essa aí é a contradição. Logo, de onde veio a contradição? Veio de supor essa
igualdade com esses dois caras diferentes. Logo, temos R igual a R', e daí é claro que segue que Q é igual a Q'. Pense nisso. Eu acho que é importante que vocês reflitam a respeito dessa demonstração. Eu sempre quis colocar essa demonstração como uma prova, numa questão, numa prova, mas nunca consegui. Meu colega sempre protegendo vocês. Estudem, pode ser que esteja na próxima. Bons estudos.